Boa noite, bem-vindos ao Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre a nomeação dos quadros da RENAM, das Forças de Defesa e Segurança. Vamos também olhar as regalias ou até a pretensão de melhoria ou melhoramento das regalias dos juízes do Conselho Constitucional e, por fim, os casos recorrentes de fraude académica que se registram no ensino secundário geral do nosso país. Temos como convidados habituais Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Meleg e Miguel Mabota, a quem desde já agradeço pela disponibilidade e saúdo e desejo votos de um bom programa. Começando, portanto, pelo primeiro tema, tem que ver com a nomeação dos quadros da RENAM. Há aqui uma interpretação que acabou gerando polêmica esta semana, que tem que ver com o fato destes quadros terem sido nomeados interinamente. Como é que olham para este assunto? Domingos Gundano. Muito obrigado. Antes, porém, deixa-me agradecer a Deus pela vida, saudar a todos que nos acompanham, a si e aos colegas, e felicitar aí aos jovens. Na semana passada estávamos a falar de lobolos versus casamentos. Tenho uns dois jovens que ontem mesmo contraíram o matrimônio e casaram-se. Estamos a falar da Flora e do Ebenezer Munguambe. Parabéns aos jovens e a todos aqueles que fazem este procedimento lobolando e casando para evitar situações futuras. Quanto à questão que me coloca, eu quero dizer que, de facto, assistimos à nomeação. Foi uma nomeação escrita interinamente, numa situação em que estamos a falar de enquadramento ou reenquadramento dos oficiais anteriormente ou no processo da unificação das FANs PLM e as Forças de Resistência Nacional Moçambicana da RENAMO constituíram o Exército Único com o nome de FADE. Estes estiveram em alguns lugares naquela época, de acordo com a negociação feita em Roma. Infelizmente, foram retirados desses lugares durante o processo e deixados ao seu critério. No memorando de entendimento, que muitos dizem que ainda não viram, mas está lá na página da Presidência da República, ou alguém entrar na página Google e escrever memorando de entendimento entre a RENAM e o governo, vai encontrar. Lá estão as áreas em que os oficiais que estão no Exército, que ontem vieram da RENAM, devem ser enquadrados. Não vêm os nomes, mas vêm as áreas. Neste caso, no caso atual, que é, por exemplo, no anexo A, que está lá, estamos a falar de departamentos do Estado-Maior-General. São esses três áreas que foram estes três elementos nomeados. Estamos a falar de operações, estamos a falar de informações militares e estamos a falar de comunicações. Está lá. A fase seguinte está no ramo do Exército. Dentro do ramo do Exército, temos repartição pessoal, temos repartição de saúde, repartição de educação cívica e patriótica, e temos a área de artilharia antiaérea. Temos as brigadas, e dentro das brigadas a RENAMO vai chefiar a brigada de Tete e as brigadas de Pemba e Quelimane. Este é o entendimento, são 10 áreas neste entendimento primário. O que fez o senhor ministro da Defesa? Começou pelo Estado-Maior. O que peca é a questão da interinidade. Essa particularidade, numa efetividade que se deseja, e ele coloca um aspecto transitório do processo. Qualquer um que é nomeado governador interino, ministro interino, está na situação transitória, independentemente de se pensar que não, foi nomeado. Sim, foi nomeado. As áreas são aquelas. Ele não saiu das áreas, mas o aspecto de ser interino colocou a dúvida sobre como é que essas pessoas vão se sentir
dentro do processo e essa situação de interino, será que depois vai se mudar ou estão na iminência de ser substituídos a qualquer momento? Mesmo na efetividade, a pessoa é substituída, mas que não era necessário demonstrar que esse indivíduo está aqui por passagem naquele momento, está só para cumprir um curto espaço de tempo. Então, o que estamos a dizer é que são 10 áreas divididas, são 3 batalhões que a RENAMO vai e dirigir, temos outras áreas nas repartições. Então, eu espero que, de facto, o processo seja feito como é dentro do memorando de entendimento. Há nenhum lugar que está escrito só uma questão. Apenas foram nomeadas 3, foram nomeados 3 quadros da RENAMO neste momento e ainda há vagas que não foram preenchidas, portanto, pela RENAMO. Por quê? As pessoas estão lá. Estas pessoas... Há informações de que a RENAMO ainda não identificou os seus quadros para ocuparem justamente esses cargos que fez menção agora à luz do memorando de entendimento. Essa é uma informação não realista, não é real, porque as pessoas estão no exército, essas não são novas, as pessoas estão a vir, as pessoas estão no exército, estão lá, vieram no processo anterior, a única coisa é reconduzir essas mesmas pessoas, não é? Eu quero acreditar, eu pensei que não era talvez a possibilidade de fazer logo de uma vez 10 pessoas. Começou para o Estado-Maior e que vai seguir a outras áreas daqui acordado. Eu quero esperar que seja isso. Agora, dizer que as pessoas não existem, estão lá, as pessoas estão no Exército desde 94, estão a servir o país, apenas foram afastados. Nós tínhamos o batalhão de Choco, tínhamos o batalhão de Quamba, tínhamos outros batalhões, aqui mesmo na Marinha estávamos a dirigir e nessa época as pessoas foram afastadas. É uma questão de se pegar essas pessoas e os trazê-los aos postos. Agora, se... Não de forma interina. Não de forma interina. Por que tem que ser nomeadas só estas de forma interina e os outros são nomeados de forma efetiva? Se há uma nomeação que se nomeie essas pessoas, se um dia chegar-se à exoneração, vão ser exonerados, vão ser nomeadas outras pessoas, do mesmo jeito que ontem foram efetivos e depois alguém os retirou, mandou para a Academia Samora Machel, ficou a substituí-los e voltou, apanharam que já estavam substituídos e ficaram a deambular por ali. Essas pessoas estão lá, como podem ver, é preciso que se vá ao espírito. Se tu leres o memorando de entendimento, vai encontrar as expressões da necessidade do reenquadramento efetivo, não reenquadramento interino ou passageiro. Muito bem. General Arnaldo, como é que olha para este caso? Boa noite. Antes de mais, agradecer a oportunidade de cá estar, cumprimentar a si, aos colegas e o cumprimento especial que sempre vai para o nosso telespectador. Bom, em relação à questão da nomeação dos oficiais generais ou superiores generais da RENAMO, de facto vem resultado do consenso alcançados entre o chefe de Estado, Filipe Sintinyusi, e o falecido Afonso Dhlakama, que depois, interinamente, foi substituído pelo Yusuf Mahamat. E dentro daquilo que foi o entendimento, há obrigações de parte a parte. É verdade que havia ou há necessidade de se nomear 14 ou 10, como dizia o colega, oficiais superiores e generais, mas também a RENAMO tem obrigações em relação a isso. E ao se nomear os 3 oficiais, os generais oficiais, há uma clareza em relação ao governo de que os compromissos são para ser cumpridos e que a RENAMO também, em algum momento, tem que colaborar naquilo que acordou com o governo de Moçambique, que é o fornecimento da lista efetiva dos quadros a serem indicados, quer nas vagas que restam, quer na PRM, quer em relação a todo o processo de acantonamento, indicação do efetivo da força residual existente nas matas e aqueles que necessariamente terão que passar para a vida civil. E esses timings estão lá dentro do memorando que o colega há pouco dizia, que está na página do chefe de Estado, da presidência.
que a RENAM até hoje simplesmente está a tentar empurrar a situação pela barriga para, mais uma vez, furtar-se aos compromissos que assumiu com o governo. É só ver que foram nomeados 3 oficiais superiores da RENAM internamente, e isso, de algum modo, tem que forçar a própria RENAM também a acelerar os passos necessários para os acordos os quais assinou. Porque, do contrário, eu não vejo necessidade de estarmos o governo, em todo momento, a assumir a responsabilidade, como sempre o fez, e a outra parte simplesmente se furtar. Porque, vão reparar, esse processo tinha um timing. Até dezembro havia que se cumprir uma série de requisitos. Até hoje, o chefe de Estado-Maior, quer o governo, ainda não recebeu a lista que já devia ter tido. E até março deste ano já devia-se ter todo o conjunto de pessoas a desmobilizar, as zonas de acantonamento, as armas. Essa informação toda já devia existir, mas neste momento essa informação é escassa. Ainda assim, o governo tomou a liberdade de mostrar a boa vontade, de que tem um compromisso e esse compromisso vai ser cumprido, nomeando pessoas dentro dos acordos foram celebrados. Agora, essa questão da RENAM de vir hoje a terreiro reclamar a interinidade ou efetividade é conversa para boi dormir, porque não tem muita relevância. O importante é que o chefe do Estado, à luz dos acordos que foram celebrados na Beira, a 6 de agosto, com o coordenador interino, está a cumprir aquilo que foi acordado, que é a nomeação dos oficiais. E eu não vejo, porque, e mais que isso, acho que o colega Nando está equivocado. Nem todos que foram nomeados, no caso concreto, a tipo de exemplo, não é? O Xavier Antônio, era oficial em 94. Era um quadro de exército, sim, mas não foi afastado nas tais promoções que a RENAM tanto fala. É um dos casos que foi indicado recentemente para ocupar uma nova posição, à esteira de alguns que poderão vir a ser indicados. Então, essa questão para mim é falsa, não pode ser, de certo modo, usada para eventualmente atrasar os processos. Aliás, esse é o objetivo, porque na verdade o que a RENAM pretende é ir às eleições ainda armado, não pretende desarmar-se. Essa é a verdadeira intenção da RENAM. Acho que o meu amigo aqui, quando não temos nada para dizer, às vezes começamos a gaguejar. O memorando em implementação foi assinado em Gorongosa no dia 3 de agosto e em Maputo no dia 6 de agosto. Agosto de 2018. Na Beira. E nós estamos em dezembro de 2018. Sim, na Beira, isso. Dia 6 de agosto. Este memorando, após a sua assinatura, o país passou por diversos momentos, inclusive a questão da lei eleitoral, que a própria FELIMO, a lei das autarquias, que a FELIMO paralisou porque precisava deste instrumento. E acabamos tendo o encontro da Beira. A partir dali, tivemos a necessidade da criação das comissões de trabalho. O seu presidente da FELIMO, o meu presidente da República, acabou empossando as comissões de trabalho. Essas comissões que devem entrar para o processo, que não existiam nessa altura que estás aqui a dizer em março. Foram empossados agora aqui mesmo, na Presidência da República, e hoje estão constituídos, estão a trabalhar. Este princípio, momento de que a desmobilização deve partir primeiro pelo reenquadramento dos oficiais nessas áreas aqui aprovadas no memorando. E este processo, por isso eu estou com fé, apesar do ministro da Defesa também estar equivocado, que foram os 3 elementos, mas ele tem o memorando, diz, no Estado-Maior sim são 3, mas depois não são 3, são mais que 3, com esses 3, mas os outros dão 10 pessoas, que precisam de serem reenquadrados nos lugares que já estão aprovados. Meu caro, a questão não é da RENAM, é a RENAM que discute a questão militar porque ela quer se livrar disso. Não é o governo que chamou a RENAM para falar dos homens que a RENAM tinha. Não, foi a RENAM que propôs sentar o governo para dizer, amigos, estamos com essas pessoas, estamos cansados, queremos ficar como um partido normal, estamos a fazer despesas. Meu caro, manter homens no mato, alimentá-los dia a dia,
É algo que talvez poucas vezes em qualquer mundo isso é possível. E o homem com arma e não fazer distúrbio no país. Então, não é isso que nós queremos. Queremos continuar a fazer atividade política normal, sem esta particularidade. É esta razão que apelamos para que o ministro da Defesa não contraria o memorando de entendimento. O que custou o que é ser efetivo? Qual é o problema? Se esses são, já está a dizer o Xavier entra no exército em 94. Sim. Em 94, todos esses que estão a ser dito aqui, ninguém está a vir agora. Todos estão no exército, Mas são a questão do oficiais Xavier- dentro do exército. A questão- Aliás, era assessor jurídico até, mas sem pasta. Aquela coisa de ser convidado quando há, porque ele fez a especialidade. O que eu estou a te dizer aqui é que essas pessoas já assumiam responsabilidades nas áreas que nós tivemos no Acordo de Roma. Após isso, o presidente Guebuza mandou sentar essas pessoas após a formação na Academia Samuel Machete. Volta e vai reler os processos. Mas o históricos do Xavier nosso nunca país. ocupou nenhum cargo. Nunca foi o quê? Nunca ocupou nenhum cargo. Aonde? No exército. Ah, meu caro. Era o quê lá? Era um elemento simples. Tanto foi patenteado só recentemente. Não, foi patenteado a brigadeiro. Não entrou no exército como praça. É um oficial de carreira desde 94. Volta e pergunta à pessoa que deu esta informação. Eu sou Renamo, estou a te dizer, e não é novidade. Eu fiz. Simplesmente que Meu protelar caro. o processo para até as eleições estar Sabe, armado. sabe, Essa é a vossa vida, Muito vocês bem, não são um partido Julião, político. Vamos fazer Júlio. esse intervalo. Vamos voltar no próximo bloco a discutir esse assunto. Senão, Tão simples como isso. vamos fazer o intervalo. Até já. Retomamos a resenha semanal. Bom, vou dar a palavra agora ao Renato e a Miguel Mabote. Como é que olham para este assunto de nomeação de quadros da Renamo? Portanto, reclama-se aqui essencialmente o fato de terem sido esses quadros nomeados de forma interina. Mas a própria Renamo também, o líder é interino. Só para colocar um pouco de humor nisso. Diga. Por isso estamos a ir ao Congresso para encontrar o presidente Está efetivo. bem, ok, muito obrigado. O interino sempre está de passagem. Está bem, está bem. Renato. Bom, muito boa noite, saudar os telespectadores, os colegas de painel. É muito interessante, uma vez mais, voltarmos ao debate sobre questões entre a Renamo e o governo, se preferirmos, ou entre a Renamo e a Frelimo, que acho que ficaria melhor. Esta situação, uma vez mais, nos remete àquilo que a sociedade moçambicana sempre clamou, que tem a ver com a necessidade de termos um diálogo moçambicano inclusivo sobre as questões nacionais. É verdade que a questão de militarização e desmilitarização diz respeito a quem está diretamente ligado à matéria, mas tudo que vem depois interessa aos moçambicanos, porque são os moçambicanos que sofreram os efeitos do conflito entre essas duas forças. Hoje não faz sentido que haja ditos pelo não ditos, porque nós sempre alertamos que estes assuntos, essas conversas secretas, daqui a algum tempo chegaria a uma situação em que cada um diz isto, outro diz aquilo. E não existe uma terceira pessoa capaz de dizer que não foi bem assim, foi desta forma, para unificar o pensamento comum que foi alcançado naquela altura. Portanto, hoje nós acompanhamos na televisão a nomeação interina dos quadros da Renamo. De facto, a Renamo reagiu de imediato, não concordando com os procedimentos segundo os quais estes indivíduos são nomeados de forma interina. E reiterou o ministro que não foi feito à luz do entendimento. Ora, e ainda foram entrevistados os visados. Estes disseram claramente que estavam satisfeitos, inclusive não estão interessados com as questões políticas. Eles são militares. Isto
por si já começa a ser um problema, porque estamos a ver aqui um triângulo, na minha opinião. Por um lado, a Renamo reivindica um posicionamento sobre aqueles indivíduos e os mesmos visados distanciam-se com a reivindicação que a Renamo coloca, e temos o governo que coloca uma posição. Então, nós estamos a começar com um problema que, na minha opinião, pode nos arrastar a outros problemas. Mas só uma questão prévia, Renato. Não houve, na verdade, o distanciamento, porque eu acompanhei a entrevista e um dos nomeados disse que, olha, o memorando de entendimento não prevê o regime de interinidade das nomeações. Entretanto, ele não comentaria sobre isto porque ele é militar. Foi nestes termos que se pronunciou. Bom, eu, na minha opinião, sendo militar, eu preferia que ele nem sequer concedesse qualquer entrevista, se quisesse ser rigoroso nesse aspecto. Mas, para mim, quando diz... Porque, em uma certa passagem diz, nós não somos políticos, somos militares. As questões políticas deixamos para os políticos. Na minha opinião, este é um recado que a Renamo provavelmente poderá estar um pouco deslocada com relação àquilo que é, digamos, o objetivo de proteger os seus homens. Ou seja, a Renamo perdeu o controle, na minha opinião, daqueles homens. E se é verdade este meu pensamento, estamos a começar uma situação mal arrumada, porque esta situação vai ocorrer nos próximos dias de outros elementos da Renamo que poderão ser chamados a novos cargos. Então, é preciso compreendermos, a Renamo aceita que, uma vez os homens no exército, que a Renamo, como partido político, distancia-se totalmente, permita que dentro do exército as coisas aconteçam naturalmente, sem qualquer ação política de lado de fora. Este é o meu pensamento. Sob pena da própria Renamo ser desautorizada pelos homens que eles procuram defender. Okay. Este é o primeiro princípio que eu verifico. Ou seja, em conclusão, quer dizer que as decisões políticas não podem, portanto, interferir nas decisões da decisão administrativa. É isso. Não devia, porque o que está a acontecer neste momento é que aquilo que foi discutido, não há consenso. A Renamo disse isto no entendimento, o governo diz que não foi assim, foi daquela forma. Então, e a Renamo tem que assumir, pelo fato de ter aceito fazer acordos secretos, as consequências estão aí e não existe nenhuma outra pessoa, nem a sociedade civil, nem qualquer outra entidade capaz de dirimir este desentendimento. Então, é preciso voltar, se calhar, a conversar de novo para trazer as questões de forma limpa. Mas um memorando, acho que não é... Um minuto só, Gundado, vai comentar. Miguel Mapoto, qual é a apreciação? Muito obrigado. Eu agradeço ao El Shaddai pela vida e proteção e saúde também, né? E saudar aos ilustres e prezados telespectadores. Bom, eu deploro primeiro esta interpretação dispar, não é, do memorando entre as partes, esse caráter perverso, não é, de tentativa de desviar daquilo que é o certo na implementação deste memorando. Primeiro porque este memorando decorre, portanto, do acordo entre as duas partes. Portanto, o cumprimento do memorando faz parte das garantias também. Agora, para mim, não é nenhuma esmola que a Renamo está a pedir para a nomeação dos seus quadros. Não é caridade. Esse decorre do entendimento para resolver uma situação. Para dizer que o que foi acordado devia ser cumprido, ou deve ser cumprido. Mas agora também, uma outra questão. Quando alguém nasce, quando um indivíduo é nascido, há algo que se corta, que antes
unia o filho à mãe, que se chama cordão umbilical. Isso corta-se naquele momento. Nós também aqui fomos cortados. Quer dizer, fica aquela relação de mãe e filho, não é? Que o filho pode estar independente, deslocar para onde ele quer, fazer o que ele quer. O que antes não era possível. Lá está. Uma vez entregues, nomeados os membros da Renamo, nas fileiras do Exército Nacional, aí a Renamo perde automaticamente o controle desses homens. Isso é assim. A Renamo não tem que reivindicar o controle daqueles homens. E vice-versa. A primeira questão é essa. A segunda, que eu também depois é não saber, como que chama, seguir os mecanismos iniciais, tanto para a resolução de qualquer diferendo no tocante a este tipo de memorando. Eu deploro isso porque quando alguém casa, um casal, por exemplo, tem assuntos correntes, não é? Não é tudo, o correio vai queixar ao padrinho. Não sei o que, vai aos padrinhos. Acho que não é bem assim. A coisa você tem que sentar e resolver. Agora, a Renamo, tudo o que acontece à volta destes assuntos faz barulho, mediatiza, não é? Isso assusta as pessoas. Parece que algo está mal lá e vamos voltar para a guerra. É o entendimento que as pessoas têm, não é? Porque nós pensamos que a Renamo diz que não é aquilo, então o que vem depois? Acho que isso é mau para a Renamo. Eu deploro muito isso, condeno isso. De forma veemente, condeno isso. Tem que usar os mesmos canais. O que custava, em vez de convidar a imprensa, não é? Vai ao Ministro da Defesa. Senhor Ministro, por favor, aqui parece que há um equívoco. Custa fazer isso. Apresentam um memorando, discutem. Agora, chamar a imprensa, isto, para mim, eu deploro totalmente isso. Por quê? Isso pode, na mente das pessoas, nós que sofremos a guerra, pensamos que a guerra há de voltar. Quer dizer, se alguém for mordido, né, pela cobra, quando vê uma corda, primeiro apanha susto. Pensa que é cobra, mas já é corda. Então, a Renamo, para mim, eu falo aqui com o meu colega a ouvir, leva esse recado, por favor, não é? O alarmismo, né? Os gritos, por causa de vocês podem tratar dentro, não é? Do entendimento. É mais ou menos isso. Ok, vamos ao intervalo. Vou dar de voltar a falar sobre isso. Eu sei que é um assunto que lhe diz respeito com muito mais propriedade, mas vamos fazer o intervalo. Até já. Muito bem, Gundana pediu palavra, vou dar um segundo mesmo, conforme ele próprio propôs. Um segundo. Sim, apenas queria acrescer ainda. Eu estava a falar de 10, mas desses 10 temos mais 4 dentro do memorando, são 14. Esses mais 4 são pessoas que vão assumir os lugares de chefes de Estado-Maior adjuntos dentro das brigadas 1 de Quamba, Chokwe, Songo e Chimoio. Então, são 14 oficiais que estão neste momento no exercício e que precisam ser integrados nesse. Agora, as questões, como o Somabota aqui dizia muito bem, infelizmente também ele está-me a dizer na asta pública, porque se tivesse me dito também no off já seria bom, está a trazer também na mesma situação mídia como nós fizemos, mas é um bom conselho, eu vou levar, vou dar aos colegas, porque a nomeação também foi em público, não foi também na clandestinidade, foi publicada, então foi tudo público. Infelizmente, o colega dizia que as coisas são assim, mas o memorando do entendimento é público, podes ter acesso e podes ler, não há nada aqui escondida. O que estamos a fazer é algo consensualizado e publicado no BR, na página oficial do país, então para todo mundo poder consumir, não há nada novidade aqui. A realidade é que vamos todos caminhar com segurança e não querermos fazer estas pequenas questões de Ok, a preocupação geral dessa questão tem que ver com o fato de quando alguma coisa
à luz do memorando, não acontece como se previa, há este sentimento de que provavelmente, se isto não for neste caminho, então o Renamo vai voltar de novo às matas. Quer Não, dizer, mas há há uma coisa, é Martim. exatamente isso Só, que há uma está a coisa, criar deixa, esta deixa, inquietação. deixa dizer uma coisa, Martim. Então, Neste vai, mas com o pé atrás, neste vai com o pé atrás. momento, É que cria esta... há um ano e pouco, quase um ano já, não é? Mais que isso, estamos em trégua. Os militares, tanto do Exército Nacional como aqueles da Renamo, estão nas matas. Temos Gundana. observadores. Gundana, O que nós queremos aqui é que ninguém pense em retorno à guerra. Por isso estamos a dizer, temos que cumprir o memorando para que a paz continue a fluir como ela deve ser. Afinal, quem declarou a trégua para a paz foi a própria Renamo. Por que a Renamo vai falar uma outra coisa partindo de outro? Não há nada disso. Estamos cientes de que a paz é o bem maior para todos. O que queremos é que o governo cumpra. Um Tumum que vai deixar de ser ministro, mas o Estado continua, o Exército continua. É necessário percebermos que o Estado não é a pessoa. O problema de Gundana e da Renamo, que representa, é que pensa que quem tem obrigações é só o governo, e a Renamo não tem obrigações. Mas quais obrigações? Estamos a cumprir. As pessoas estão lá. As pessoas estão lá. Queres a lista? A lista que foi Queres a lista? não existe. Queres a lista? Bom, Vais ter. Está lá. Então, enquanto Vai chegar a sua lista, também agora Pergunta ao presidente da República que está a negociar, Não pergunta tens ao que grupo perguntar. de contato, pergunta às comissões de trabalho. Tens lá. Eu vou ficar árbitro deles porque estou a ver que eles jogam e não cessam de jogar. Mas é assim, eu queria que navegássemos um bocadinho nessa coisa de regime interino e regime efetivo. Né? É assim, dizia muito bem aqui o Sr. Gundana, que mesmo a ser nomeado de efetivo, a qualquer momento, pelas prerrogativas de alguém que é superior, pode exonerar, pode demitir, conforme as circunstâncias. Aí entendemos bem. Agora, o interino também, não é? O que para mim, de bom senso, o que a Renamo devia esperar é que devia pegar naquilo que são as condições de trabalho, as mordomias que tem um interino e um efetivo, pôr na balança qual é a diferença. Não sei se está a perceber. Qual é a diferença? Porque, às tantas, o interino, em termos de tratamento, naquele momento que está lá, é tratado como está. Então, para mim, as coisas deviam partir daí. E já começar a intervir a Renamo, caso esse regime de interinidade terminar. Então, para ver o que depois segue. Não sei se está a perceber. Então, é aí onde a Renamo ia intervir. Olha, não é isso que nós combinamos. É mais ou menos isso. Mas, Quer dizer, quando nós somos pessoas de bom senso, não é? Só para Quando se diz... Eu queria pedir quando só se diz- uma bote, desculpa só, vai continuar com o fim. O que eu espero é que este tipo de diálogo tenha um fim. A Renamo não pode voltar no fim do diálogo, retomar um novo diálogo para exigir que aquelas pessoas que estão interino, por que não mudam para a efetividade? Eu penso que temos que partir com coisas que chegam ao fim. Não pode continuar a Renamo a chamar à mesa ao governo por longo da vida, discutir as mesmas questões. Sim, Assim tá estaríamos bom. a não sair do diálogo. Muito obrigado. Mas é assim, o que eu dizia é assim. Quando se diz interino, a dado passo pode se tornar efetivo. Ou não é? Então, qual é o alarme? Esse é um falso debate. Sim, sim. Esse é um falso debate. A Renamo pretende criar... É um falso debate, é um falso debate. Bom, eu gostaria de que Moçambique fosse um país normal. É esse que gostaríamos. Por isso estamos na mesa a falar. Muito bom. Muito bem. Bom, a questão da trégua que faz menção Gundana não pode ser tida aqui como regra do ouro, não é? O que o povo moçambicano quer, na verdade, é a paz efetiva. Como se fosse um Ok. favor também. Exato. Não é? Ok. Estávamos já a falar de regalias do interino e regalias do efetivo. Acho que o problema foi ser... Qual é a percepção que tem em relação à questão das regalias dos juízes do Conselho Constitucional? Eles pretendem que, de facto, as condições de trabalho sejam cada vez melhoradas, etc, etc. Qual é a vossa leitura? Vamos ouvir a opinião
Já que estavam a falar de regalias, sou uma bota. Bom, para mim, regalias é aquilo que, quer dizer, são condições isso envolve também melhoramento da própria remuneração, não é? E alguns direitos por aí do juízes do conselheiros, né? Sim. Do constitucional. Bom, primeiro, como homens, isso é legítimo, porque o homem é um ser insaciável. Tudo que ele tem, o que lhe vem, não chega para ele. O homem não chega. O homem não morre pela fome de hoje. Ele morre pela fome de amanhã. Não é? Ele quer ter tudo, ter garantias que até o próximo ano ainda estará em boas condições. Então, nunca se farta o homem. Agora, nessa perspectiva, são homens também, apesar de serem juízes conselheiros. Agora, o que eu tenho aqui é que esses são conselheiros, aconselham a quem? Um conselheiro é aquele que aparentemente ele consente, quer dizer, aquele que dói para outras pessoas. Ele diz, não, calma, vai passar. É um conselheiro esse. Agora, nós estamos perante uma situação generalizada, não é? Em que as condições de vida dos moçambicanos não são das melhores, de uma forma generalizada. Então, quando aparece um conselheiro, aquele que devia apelar, calma, isso vai passar, ele a exigir o quê? Melhoria das suas condições. Então, aquela pessoa a quem ele devia aconselhar, o que é que vai fazer? O que é que vai fazer? As condições aqui quem devia exigir melhoria das condições aqui é o povo moçambicano. Não são os juízes conselheiros. Não são justos conselheiros. Para mim, isso é uma aberração. Nessa altura aqui, em que se existe que se aperta o cinto, mas eles querem alargar o cinto. Já está largo, de certa forma. Exatamente. Mas eu vejo isto. Olha, se vamos ver aqui, eles querem a melhoria das condições. Que condições? Regalias. Mas que regalias? O que é que eles gastam por mês em alguma coisa? Não é? Mas há pessoas que nem têm uma refeição por dia. Então, nós temos que partir deste pressuposto primeiro. Não é? Muito bem, Sr. Miguel. Vamos fazer um intervalo. Voltaremos então no próximo bloco para dar também a oportunidade aos demais painelistas para tecerem as suas opiniões em relação a este assunto. Até já. Muito bem. Julião Arnaldo, como é que olha para essa questão, portanto, do Conselho Constitucional, de melhoria das condições de trabalho dos juízes conselheiros? Bem, primeiro é preciso contextualizar. O pedido acontece à margem de uma proposta que o Conselho Constitucional deu entrada à Assembleia da República com vista a harmonizar a lei orgânica do Conselho Constitucional com os ditames ou daquilo que resultou dos consensos e com a revisão pontual que aconteceu na Constituição da República. E à margem disso, aproveitaram para lembrar ao legislador que havia necessidade ou há necessidade de melhorar alguns aspectos ligados à sua vida pessoal e profissional, sobretudo. E penso que é legítimo. Primeiro, deve perceber que o Conselho Constitucional é um órgão de soberania. E as pessoas que lá exercem a sua atividade, refiro-me aos juízes conselheiros, pelo presidente, o fazem de forma exclusiva. E se faz de forma exclusiva, ou seja, não exerce uma outra atividade remuneratória, e em função do estatuto que o cargo, as funções que eles exercem dá, tem que ter alguma dignidade. E essa dignidade passa necessariamente por
ter a habitação condigna e a imagem de um juiz conselheiro, o salário, o subsídio de assistência médica, tosa e tudo o resto. E vai reparar que num dos itens referia-se a subsídio de assistência médica para o juiz e a sua família. Eles não vivem numa ilha, têm família. E há necessidade que o próprio Estado, em algum momento, também contemple a família do juiz. O passaporte diplomático, vamos, por hipótese, tem que viajar de férias. O juiz conselheiro é que tem um passaporte diplomático e a sua família forma fila. Quer dizer, há necessidade de se harmonizar essas coisas. O timing não seja o adequado, mas essa indigência eu não acho de todo desconectada, porque há necessidade de dar valor às pessoas. E eu me recordo que recentemente houve um debate similar em relação aos funcionários da EDM, que falava-se que o salário era muito alto comparado. É verdade que é alto. Há necessidade de começarmos a valorizar os nossos quadros. E são esses quadros que em função dos resultados do trabalho que eles fazem, vai refletir no dia a dia de cada um de nós. Muito bem, Renato. Bom, muito interessante. De facto, é um debate inoportuno, foi um posicionamento inoportuno, na minha opinião, tendo em conta a situação real do país, onde o moçambicano real está cada vez mais apertado, o custo de vida cada vez mais alto, e aparecemos com pessoas que vivem bem a querer viver cada vez melhor. Nós não temos aqui dados sobre o que os juízes conselheiros têm como regalias que precisa de ser melhorado. A questão da transparência deveria chegar em primeiro lugar, percebermos nós temos isto e falta-nos aquilo. Era importante sabermos o que se ganha, não é? Porque essa gente tem um bom salário, certamente tem regalias, tem transporte, tem água, tem luz e tudo mais. Isto existe, ok? Inclusive tem passaporte diplomático. Embora o meu colega de painel julgue que tem que ter passaporte diplomático também para os seus dependentes. Eu penso que está errado. Aliás, um diplomata, quando viaja com a sua família, não é verdade que esta fica na fila. Basta que o chefe de família ou um dos cônjuges tenha o passaporte diplomático, naturalmente a sua família também beneficia-se do privilégio do passaporte diplomático. Então, neste momento, nós estamos numa situação em que o Conselho Constitucional está a parecer a pedir coisas que não devia pedir na situação em que o país está. Segundo, não fica muito bem, depois de sairmos de um processo eleitoral, onde o Conselho Constitucional validou um processo um tanto quanto turbulento e contestado, e aparecer a pedir melhoria, parece aqui alguma coisa ligado a querer receber daquilo que foi o seu trabalho de facilitar esta e aquela situação. Eu, na minha opinião, penso que é inoportuna esta aparição, fica mal, o Conselho Constitucional devia ter esperado um outro momento. Muito bem, Gundano, rapidamente. Muito obrigado. Costumam dizer que na terra do sapo todo mundo anda a cócora, e quando tu não andas a cócoras, os sapos vão admirar que não és daí. E tu também se sente estranho. Eu penso que esses senhores pedem a saber que existe, porque conhecem os seus colegas, não é? Que gerem esta nação, que vivem debaixo da mordomia, e nós, os outros, estamos lá, os sapos, a estranharmos neste momento. Estamos a estranhar, porque esta pessoa está a pedir a saber de que esses têm que me dar. Esta ligação de benefício versus a luva faz parte. O Conselho Constitucional prestou um bom serviço ao partido do poder, ao governo do dia, no processo que termina, isso é lógico, e está a exigir, na eminência de um processo que vem, 2019, aqui eu vou pegar a largar, ou a Frelimo e o seu governo dá para ter bons resultados em 2019, ou não dá, e o Conselho Constitucional vai deliberar a favor da oposição e vai achar que os instrumentos da oposição têm bons juízes, escrevem bem e também passam bem. O que eu quero dizer é que, mas de o Conselho Constitucional não é um órgão de gestão eleitoral. não é, mas é o órgão que delibera pela última instância e que depois dele não há mais ninguém. O que nós temos aqui,
de facto, é o Conselho Constitucional, e eu volto a dizer isso, na terra do sapo todo mundo anda cocra. Por quê? Se eles vivem aqui, independentemente das necessidades que têm, num país em que não há essas condições, não estariam a pedir. E se não vissem os outros elementos ligados ao Estado moçambicano a viverem debaixo das mordomias, não pediriam. Se o pedem, é porque sabem que alguém vive bem, até vive melhor que eles, e eles têm esta máxima certeza de que ao pedir serão dados. Mas esperamos que a Assembleia da República, que recebeu este documento, também trabalhe sob pena de compactuar. Infelizmente, a bancada da maioria é daquele que foi prestado um bom serviço pelo esse mesmo órgão. Muito bem. O vice-conselheiro Manuel Franco também está a prestar serviço à Frelimo? Não está a prestar o serviço à Frelimo, está a prestar o serviço junto dos colegas. Aliás, dizias-me aqui, até criticava porque que ele estava a assinar todos os memorandos, porque que nunca fez voto de vencido. E eu estou a lhe dizer agora, é um órgão que estava a trabalhar, do qual ele pertence, e neste momento este órgão está a exigir um direito, e ele é minoria lá, está dentro da submissão deste E ele tem um voto vencido em relação a essa matéria? É minoria. Mas tem um voto vencido? Não sei o que está. Ok. Não sei Não, se isto foi discutido ou deliberado, ou é uma lei que se escreveu e submeteu-se. Colega Gondana, mais uma deliberação. vez, acho que perdeu a oportunidade ímpar de andar a dizer baboseiras, porque não faz sentido pensar que os membros do Conselho Constitucional estão a fazer chantagem para ter regalias, para a eleição de 2019. Não faz sentido. Em última análise, está-me a dizer que o juiz conselheiro Manuel Franco, que foi indicado pela Renamo, está nessa jogada. Eu creio que não faria o contrário. Tu tens dito aqui Muito bem. que a Assembleia da República, já quando não é para estou- votar o seu orçamento para os seus funcionários, todo mundo está em consenso. Não é? É para eles. Ele também lá precisa das regalias, está lá. Qual é o problema? O nosso problema é que o Conselho Constitucional, como um órgão, está a procurar coisas no momento errado num país em que não há essas coisas. Muito bem, muito obrigado Isso estamos de pela acordo. vossa intervenção. Infelizmente o tempo já não nos permite. Na próxima oportunidade vamos voltar a debater. Se houver mais tempo, a gente vai falar sobre essas coisas. A verdade é que os dados estão aí e queremos agradecer, assim também que nos acompanhou. Votos de continuação de um ótimo domingo e bom início de semana.